O garoto de 6 anos foi correndo para casa dele avisar os pais o que ele tinha visto, e quando eles chamaram a polícia, eles encontraram os corpos do Jacob, de 8 anos, e dos pais dele, a Deborah e o Mark Richardson. A Deborah tinha 48 anos de idade e o Mark tinha 42 anos. Os dois foram encontrados no porão, todo ensanguentados, parecia que eles tinham sido esfaqueados várias vezes, enquanto Jacob foi encontrado no andar de cima, no quarto dele. Quando a polícia começou a investigar a casa, eles olharam os retratos da família e perceberam que tinha uma pessoa faltando, que era a irmã de 12 anos. E no primeiro momento, eles imaginaram que quem quer que tivesse feito aquilo com a família provavelmente tinha sequestrado a menina. Mas depois eles começaram a investigar mais a fundo, e aí eles procuraram no armário da escola da menina, que chamava Jasmine. E aí, quando eles abriram o armário, eles encontraram um desenho horrível, e aí, ao invés dela se tornar uma suspeita de ter sido sequestrada, ela se tornou uma suspeita de ter cometido o crime. E sim, ela só tinha 12 anos de idade. Se vocês acham que essa é a parte mais bizarra dessa história, vocês estão muito enganados. Bom, vamos voltar um pouquinho para tentar entender como que chegou nesse ponto. A Jasmine era uma garota que ela era super próxima dos pais dela, ela gostava muito de estar em família, ela acreditava em Deus, enfim, ela era uma garota até que normal pros padrões ali daquela época. E lembrando que aquela época era muito forte o MySpace. Eu não sei se vocês são velhos o suficiente para conhecer o que é o MySpace, mas era uma rede social antes de todas as outras que existia e era muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Então era um lugar que você ia lá, colocava informações sobre vocês, coisas que a gente já faz hoje em dia e vocês já imaginam. E aí, conforme a Jasmine foi crescendo, ela foi ficando um tanto quanto rebelde. Ela começou a se vestir com roupas pretas, ela usava maquiagem pesada no rosto, era muito aquela época de pessoas góticas e emos, então ela meio que entrou nessa febre. Ela também tava no MySpace, antes no perfil dela tava escrito que os heróis dela eram os pais e Deus, e aí depois ela mudou dizendo que um dos heróis dela era o Jeffrey Dahmer, e se vocês estão aqui, vocês provavelmente sabem quem ele é, mas é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, que inclusive era canibal. Então vocês imaginam o que passa na cabeça de uma garota de 12 anos pra ela colocar um serial killer como herói dela. Enfim, os pais dela estavam percebendo que ela tava ficando cada vez mais rebelde, mas não tinha muito o que fazer, ela tava tendo essas atitudes, os amigos dela às vezes ficavam com um pouco de receio, mas até aí tudo bem. Até que um dia ela foi em um show de uma banda de rock, e aí ela conheceu um cara lá chamado Jeremy Allen Stike, e aí os dois começaram a conversar no show, trocaram uma ideia, perceberam que eles tinham vários interesses em comum, eles ficaram juntos ali, eles continuaram se comunicando pelo MySpace, e detalhe, o Jeremy já tinha 23 anos, então vocês conseguem imaginar, essa é mais uma parte bizarra, a garota de 12 anos estava apaixonada pelo cara de 23, o que já é super problemático, e obviamente que ela manteve essa relação em segredo dos pais, porque é óbvio que eles nunca aceitariam. Eles também continuaram se comunicando por meio de um site chamado vampirefreaks.com, que basicamente a tradução é loucosporvampiros.com, o que também é super problemático. Na verdade, aquele site era para as pessoas que se identificavam com vampiros, lembrando que naquela época tinha muito sobre Crepúsculo e tava todo mundo nessa febre de vampiros e Vampire Diaries, etc. Então tinha um site de pessoas para falar sobre todo tipo de assunto e não necessariamente era algo problemático, mas tinha algumas pessoas que gostavam de falar dos temas, algumas pessoas que se consideravam vampiros, tinha de tudo nesse fórum online, e aí os dois se comunicavam por lá. O usuário da Jasmine era Runaway Devil, que significa mais ou menos diabo fugitivo. No perfil dela, ela dizia ter 15 anos, apesar de ter 12, e ela também colocava no perfil bem-vindo ao meu fim trágico. Parece muito eu ouvindo My Chemical Romance com 13 anos de idade. Bom, entre os interesses deles ali, tinham coisas bizarras que não faziam muito sentido, principalmente pra ela, que era uma garota bem nova. E aí, os pais, obviamente, que não iriam aprovar o relacionamento. Mas, agora chega a parte mais bizarra disso tudo, foi que o Jeremy, ele andava com um colar com sangue no pescoço, era um pingente que tinha sangue dentro, e aí ele falava pra ela que ele gostava muito de sangue, que ele não podia viver sem sangue, e ele disse pra ela que ele era um lobisomem de 300 anos de idade. Ai, gente, eu tô rindo, porque eu acho ridículo e eu acho hilário, mas ao mesmo tempo eu acho triste e absurdo. Então, assim, eu não sei
Eu não sei o que eu tô sentindo agora. Mas a Jasmine falou, lobisomem de 300 anos de idade, adorei. Ela super acreditou. E aí eles começaram a namorar, eles já estavam namorando, né? A relação foi ficando cada vez mais intensa, eles estavam super apaixonados. Lembrando que é extremamente problemático um cara de 23 anos estar apaixonado por uma menina de 12. E o Jeremy tinha muito essa vibe gótica. Ele era bem gótico, ele se vestia desse jeito, ele usava lápis nos olhos, enfim. E aí a Jasmine começou a adotar também essa postura. E os amigos dela até ficaram assustados nessa época. Às vezes ela desenhava algumas cruzes na testa. Ela tinha uns comportamentos meio estranhos. Hoje em dia, a maioria dos posts que eles fizeram um pro outro já foram deletados, mas tem algumas coisas na internet que eu vou ler pra vocês. Basicamente, um dia a Jasmine mandou pra ele: "Você está me perseguindo porque isso seria demais." Mas demais no sentido de muito legal. E ele uma vez postou o seguinte: "Ela continua pensando que eu entrei na vida dela para ajudá-la e parar o que eles continuam tentando gritar. As gargantas deles eu quero rasgar. Eles vão se arrepender das merdas que eles fizeram, especialmente quando eles forem embora. Eles vão pagar pela insolência deles. Finalmente eles serão silenciados. Os sangues deles serão usados como pagamento." Creepy, bizarro, a gente não sabe o que passava na cabeça dele, mas enfim, eles pareciam se dar muito bem. Os posts dela incluíam algumas perguntas do tipo: "Você já foi presa?" E aí ela falava que não. "Você já traiu alguém?" Daí ela disse que sim, há muito tempo atrás. Aí você pensa, tá, quando que uma garota de 12 anos traiu alguma pessoa há muito tempo atrás? Ela tinha 12 anos. Gente, eu não sei, acho que esse mundo é muito pra frente pra mim. Bom, a Jasmine começava a sair de casa, falava pros pais que ela ia pra escola, que ela ia estudar, que ela ia na casa dos amigos, mas aí ela ia encontrar o namorado, obviamente, e com o tempo os pais começaram a desconfiar e começaram a cortar essas saídas dela, falando: "Não, você vai ficar de castigo, você não vai sair de casa", principalmente quando eles descobriram que ele tinha 23 anos de idade. Foi aí o ápice, eles proibiram ela de ver ele, e aí ela começou a ficar muito frustrada, vocês imaginam, uma pré-adolescente completamente apaixonada. E foi aí que ela bolou um plano. Ela disse pra ele que tinha o plano de matar os pais e poder ir viver com o Jeremy. E aí ele respondeu que amou o plano, mas que eles tinham que ser mais criativos, no sentido de que eles tinham que pensar melhor como ia ser esse assassinato. Então os dois estavam de acordo que isso ia acontecer. Uma noite, então, a noite que eles decidiram cometer esse crime, eles assistiram o filme preferido deles, que se chamava Assassinos por Natureza, que basicamente era um casal apaixonado que cometia crimes juntos. E aí eles imaginaram que aquela era a maior história romântica que já existia. E aí a Jasmine voltou pra casa dela e o Jeremy chegou, ele tava vestido com uma máscara de neoprene, ele entrou na casa pelo porão. E aí a Deborah, que é a mãe da Jasmine, começou a ouvir alguns barulhos e aí ela desceu as escadas pra ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá embaixo, ela se deparou com o Jeremy com uma faca na mão. Até então ela não conseguia identificar ele porque ele tava com a máscara, com uma roupa preta, e aí ele já pulou em cima dela e esfaqueou ela 12 vezes, incluindo uma facada de 12 centímetros pelo coração dela. Alerta, eu nem dei alerta de gatilho, eu devia ter falado desculpa, gente, mas enfim, a partir de agora vai ficar um pouco tenso. Não que já não tivesse, né? O marido dela, o Mark, ouviu os gritos vindo do porão, então ele desceu imediatamente pra ver o que estava acontecendo e aí ele foi pego de surpresa. O Jeremy já também pulou em cima dele, deu 24 facadas e 9 delas foram nas costas. Então ele já caiu ali na hora, os dois morreram, não tinha o que fazer, o lugar ficou inteirinho ensanguentado, vocês conseguem imaginar, ficou uma bagunça. Enquanto isso, a Jasmine estava lá em cima, no quarto, até então fingindo que ela não sabia o que estava acontecendo. Então o que ela fez? Ela foi do quarto dela pro quarto do irmão, o Jacob, e aí ela sentou na cama com ele. Ele tava bem assustado já, ele tava ouvindo os gritos, então ele resolveu se esconder na cama, e eu acho essa parte extremamente triste. Mas ela sentou do lado dele, tampou os ouvidos dele pra que ele não ficasse ouvindo aquele barulho, e aí ela tava tentando meio que confortar ele, fingindo como se estivesse confortando ele. E aí o Jeremy apareceu ali na entrada do quarto, olhou pra eles, e a Jasmine depois disse que foi naquela hora que ela decidiu que o irmão dela, de 8 anos, também precisava morrer. E aí ela pegou uma faca, deu 5 facadas nele, e aí por fim o Jeremy, pra garantir que ele tinha morrido, esfaqueou a garganta dele, tipo, cortou de orelha a orelha, que era extremamente desnecessário. E a Jasmine disse depois que ela decidiu matar o irmão dela porque ela viu que não tinha alternativa, já que ele já ia ficar sem os pais, não fazia o sentido dele continuar vivo. Então ela matou ele ali, e ela disse que ela tinha dado 5 facadas leves, e aí por isso que o Jeremy teve que dar a facada final no pescoço. Mas existem controvérsias, algumas pessoas dizem que foi ela mesma que
cortou a garganta dele. Até porque o Jeremy disse no julgamento dele que ele ficou assistindo da porta o que estava acontecendo com o Jacob, então não ficou muito claro quem foi o responsável. 2 horas depois do crime, os dois foram vistos em um restaurante dando beijos e risadas. Eles foram presos logo no dia seguinte, quando os corpos foram descobertos. Então dava pra ver que eles não estavam se importando, até então eles não tinham remorso nenhum do que tinha acontecido. Os dois foram colocados em prisões diferentes, obviamente, mas continuaram trocando cartas. E nessas cartas eles se mostravam ainda muito apaixonados. O Jeremy falava que quando a Jasmine fosse solta era pra ela visitar ele na prisão, até porque ela foi julgada como menor e ele já era maior de idade, então obviamente que ele ia passar mais tempo preso. E inclusive rolou até um pedido de casamento por carta. Em junho de 2007, a Jasmine já tinha 14 anos e aí ela foi julgada por 3 homicídios, ela foi culpada pelos 3 e ela pegou 10 anos de cadeia, porque lá no Canadá o máximo que você pode pegar de prisão como menor são 10 anos. O nome dela também foi escondido durante muito tempo, a maioria das pessoas chamava ela de JR, porque não podia ser revelado por ela ser menor. Inclusive a pena dela, ela ficou um tempo presa, né, que era prisão preventiva até acontecer o julgamento, que foram de 18 meses. Então depois na pena de 10 anos eles tiraram esses 18 meses, que na teoria ela já teria cumprido, e 4 desses anos ela ia passar em uma instalação psiquiátrica. E depois ela ia ficar meio como se fosse sob supervisão para ver se ela poderia ser solta ou não. Já o Jeremy foi julgado em 2008, ele também foi acusado de 3 assassinatos e ele também foi condenado por esses 3 assassinatos, mas ele ganhou 3 penas de prisão perpétua. O pedido de liberdade condicional poderia ser feito a partir de 25 anos de cadeia, ou seja, ele tá preso até hoje. Ele mudou o nome dele na prisão para Jackson May. Eu nem sabia que você pode mudar o nome na prisão, mas enfim, ele mudou. E ele fez vários pedidos de apelação da sentença e todos eles foram negados. Em 2016, aparentemente a Jasmine entendeu o que ela tinha feito, ela se arrependeu e aí ela recebeu, foi concedido para ela a liberdade condicional. Então ela já tinha 23 anos quando ela recebeu essa liberdade e aí nos próximos 5 anos, se ela não tivesse nenhuma reincidência, se ela não cometesse mais nenhum outro crime, tudo que ela fez quando ela era criança, né, menor de idade, seria completamente apagado dos registros dela. Então, basicamente, acho que ia dar até 2020. Se ela conseguisse ficar até 2020 sem reincidir de nada, ela ia ter todo o histórico criminal apagado. E eu acho que isso provavelmente aconteceu. Depois que ela saiu da prisão, ela viveu uma vida bem, assim, fora dos holofotes, então ela mudou de nome e muitas pessoas não sabem quem é ela mais, né, pra lembrar dessa história. Algumas pesquisas, principalmente lá no Canadá, pra eles chegarem a essa conclusão, é que a maioria das crianças que cometem esses crimes, elas não voltam a cometer de novo quando elas são adultas. Então, foi uma das razões pra ela ter sido libertada. Os detetives que participaram do caso, que foram até a casa e viram aquela cena toda, eles falaram que eles ficaram completamente traumatizados. Eles se comunicam até hoje, porque imagina o horror que é ver uma criança de 8 anos esfaqueada e em volta de vários brinquedos ensanguentados. Apesar disso, o detetive disse que não acredita que ela é uma pessoa má. Ele disse que ele já teve contato com pessoas que são más de verdade, que não era o caso dela. Esses casos são muito complicados, principalmente quando envolve um menor de idade com uma pessoa maior, porque a gente pode pensar, será que ela foi influenciada? Será que ela não tinha tanto conhecimento assim e foi cometendo as coisas pela emoção, por estar apaixonada? Será que isso tem justificativa? Será que não tem? São várias perguntas, eu nem ouso responder, mas eu quero que vocês contem pra mim a opinião aqui embaixo. Então comentem aí o que vocês acharam, o quão bizarra é essa história e até a próxima.